Fala, gente boa! Como é que você tá, hein? Eu tô de cara com o Aécio Neves se achando a autoridade do país para falar do Rio Grande do Sul, para reclamar do governo. Logo quem? Aécio Neves, em aquele que é um dos grandes responsáveis por todo esse caos que a gente viveu nos últimos anos do Brasil, porque não aceitou a perda das eleições de 2014. 10 anos atrás foi ele que apertou o botão detonador de tudo isso que a gente está vendo aí, para esse avanço da extrema-direita, o golpe de Estado, tudo que aconteceu foi apertado o botãozinho pelo Aécio Neves e agora ele está aí, cheio de moral, achando que pode falar alguma coisa sobre as decisões do governo federal lá no Rio Grande do Sul. Aliás, decisões que foram anunciadas hoje também pelo governo, decisões novas para tentar diminuir um pouco o sofrimento dos gaúchos diante dessa tragédia climática que está acontecendo lá. Vou comentar isso com você nesse vídeo aqui. Vem comigo. Sou Ricardo Melo, o explicador geral da República, e sempre te peço a mesma coisa. Senta o dedo no like, deixa a sua opinião nos comentários, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal, porque a maioria das pessoas assiste sem se inscrever. Te peço também, se puder e se quiser, que você participe do financiamento coletivo, porque é graças a ele que eu estou aqui. Graças a ele que é possível fazer esse trabalho de jornalismo independente aqui nas redes sociais. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. E também tem essa chave Pix aqui que você pode usar e contribuir do jeito que quiser, a hora que quiser, com quanto quiser. Eu sou muito grato a você. Vamos nessa, vamos começar falando sobre os números atuais, rapidamente, sobre como é que está a situação hoje no Rio Grande do Sul. Já tem anunciados oficialmente 149 mortes, 90% das cidades gaúchas foram atingidas pela enchente, 2 milhões e 100 mil pessoas foram afetadas de alguma maneira, ou tiveram que sair de casa, ou perderam seu comércio, seu negócio. E o governo hoje anunciou várias coisas para poder tentar sanar ou diminuir pelo menos o sofrimento da população gaúcha. E é sobre isso que eu quero falar contigo agora. Um dos anúncios foi esse aqui, ó, o governo anunciou que vai pagar um Pix de R$ 5.100 para cada endereço que tenha sido afetado pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A estimativa é que foram 200 mil endereços. Estou falando de casa, estou falando de estabelecimentos comerciais, principalmente os pequenos, que foram prejudicados. Gente que perdeu tudo, que perdeu boa parte do que tinha e que agora precisa de uma graninha para reconstruir, ou pelo menos para começar a reconstrução da vida. Então o governo anunciou essa grana, R$ 5.100, que vão ser pagos imediatamente pela Caixa Econômica Federal, via Pix, para as pessoas usarem esse dinheiro como quiserem, para comprar uma geladeira, para comprar um fogão, para limpar a casa e dedetizar, para poder voltar a morar na casa, enfim, para comprar o material de construção, se por acaso tiver sido danificado, e conseguir voltar a viver nesse imóvel assim que a água baixar, assim que for possível, tentar normalizar a vida, e é isso que vai acontecer. A transferência vai ser feita de forma imediata via Pix. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele disse que o governo prevê que a medida custe 1 bilhão e 200 milhões aos cofres públicos, atendendo 200 mil famílias. São considerados afetados aqueles que moram em áreas alagadas, os que tiveram algum dano em casa em decorrência das chuvas e os que perderam acesso a serviços essenciais como água e luz. Vai ser um voucher que vai ter o nome de Vale Reconstrução. Esse anúncio foi feito pelo Lula, que viajou para o Rio Grande do Sul, foi até a cidade de São Leopoldo, fez lá esse anúncio. Aliás, não só esse, vou falar sobre isso também, tem mais, viu? O governo anunciou que vai comprar imóveis de cidades do Rio Grande do Sul para dar aos desabrigados. O que acontece? Tem uma série de construtoras que estão fazendo imóveis para vender. Estavam fazendo, né, e antes de acontecer tudo isso, imóveis que estão no meio do caminho já, na construção, alguns estão na planta, outros já estão em fase final de construção. Essas construtoras teriam que vender imóvel por imóvel, um por um, fazer propaganda, gastar um dinheiro com publicidade, fazer financiamento da Caixa, esperar. O que o governo vai fazer? Vai fazer uma proposta para comprar tudo de uma vez, esses imóveis que ficam prontos até 2025, segundo está dizendo aqui no texto da matéria, olha só. A ideia é mapear os imóveis já concluídos ou que ficarão prontos até o final de 2025. Estimativas preliminares indicam um potencial de cerca de 5 mil unidades.
O governo vai comprar esses imóveis e vai destinar para as pessoas que perderam tudo, entendeu? E vai ser de graça, vai dar essas casas para as pessoas que não têm onde morar porque perderam tudo diante da enchente. Então a ideia é fazer uma negociação grande com as construtoras, que é vantagem para as construtoras também, vender tudo de uma vez, né? Entra dinheiro rápido para elas também se reerguerem, porque muitas também foram afetadas por esse problema das chuvas, então ajuda a construção civil, ajuda na geração de emprego, porque a construção civil é um setor que gera muito emprego, acelera o término dessas construções dessas casas e entrega essas casas para as pessoas que mais precisam nesse momento. O governo também acertou com a Caixa Econômica Federal a destinação de imóveis financiados pela instituição que foram retomados devido à inadimplência de mutuários. O banco está fazendo um levantamento de quantas unidades estão nessa situação no Rio Grande do Sul e que poderiam ser disponibilizadas para as famílias. Se por acaso todos esses imóveis não forem suficientes, tanto os comprados quanto esses da Caixa Econômica Federal, a União vai discutir com o Estado e com os municípios uma verba para poder pagar auxílio aluguel para as pessoas que vão ficar numa fila para poder receber as suas casas. Então, essas são as medidas assim emergenciais que o governo anunciou hoje para ajudar quem perdeu tudo, quem perdeu sua casa agora na enchente do Rio Grande do Sul. Uma outra medida importante anunciada pelo governo foi a criação de uma autoridade federal para cuidar da reconstrução do Rio Grande do Sul. Qual que é a ideia? A ideia é ter um representante do governo no Rio Grande do Sul falando em nome da reconstrução. Foi criado um ministério extraordinário, ou seja, um ministério que vai funcionar só durante algum tempo, não se sabe ainda quanto tempo, que vai depender da necessidade aí do Rio Grande do Sul, mas é um ministério provisório que vai ser ocupado por uma pessoa que vai ser o representante do governo federal no Rio Grande do Sul. Essa pessoa vai ficar responsável não só por falar com o governador do estado, falar com os prefeitos, mas também dar esclarecimentos para a imprensa, para a sociedade, para poder prestar contas do que está sendo feito. Aí espero muito que seja feita uma entrevista coletiva todo santo dia para poder esclarecer as dúvidas das pessoas. É uma boa maneira, inclusive, de combater as fake news. E quem foi escolhido para ocupar esse cargo? Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação. Ele é gaúcho, ele já está lá no Rio Grande do Sul desde que aconteceu essa tragédia, só que ele é responsável pela comunicação do governo. E agora ele sai da Secretaria de Comunicação e vai ser a autoridade federal para atuar no Rio Grande do Sul. Ele tomou posse hoje, assinou o termo de posse hoje como ministro extraordinário e da reconstrução do Rio Grande do Sul e vai ser então essa cara do governo federal, essa pessoa que vai prestar contas para a sociedade brasileira sobre o que está sendo feito pelo governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul, da terra dos gaúchos. Quem comentou sobre isso, eu achei que comentou com muita propriedade sobre a necessidade de ter uma pessoa dessa, foi o Otávio Guedes, da Globo News. Se eu for para o Rio Grande do Sul com um jet ski, fazer um trabalho voluntário, não sei, eu vou estar mais próximo do que o Lula falando isso em Brasília de terno e gravata. Então, não estou dizendo que o Lula tem que pegar um jet ski e ir para o Rio Grande do Sul. O que eu estou dizendo é que o governo federal não pode, não deve, na minha visão, anunciar medidas, todo mundo arrumado, todo mundo longe, em Brasília. Não é assim, eu acho que tem que se deslocar para o Rio Grande do Sul. Tem que ir, tem que colocar simbolicamente o Palácio do Planalto, hoje é no Rio Grande do Sul, né? Não é para faturar, não é para... É para dizer o seguinte, estamos presentes, que é o papel do governante, é esse. Estamos juntos, né? Estamos juntos, estamos aqui, é colocar, eu defendo uma autoridade, como foi no apagão. No apagão, como é que foi conduzido o apagão de 2001? Pedro Parente, olha, Pedro Parente, aí o Pedro Parente ficava de manhã, à tarde e à noite, centralizando e falando o que era necessário ali para fazer. Então, essa é a defesa. O governo, mesmo Lula tendo passado esse problema, ele fica muito mais distante. A fala do Lula em 2003, sem rede social, ele fica distante. Porque você está recebendo o tempo todo ali, quem está próximo, quem está mais... a pulsação ali da tragédia. Eu vejo o governo federal muito ilhado em Brasília.
No conteúdo, eu não tenho nem reparos a fazer. É a dívida, é pensar no crédito, é fazer. Mas se houvesse a autoridade lá, eu acho que simbolicamente o Palácio do Planalto estaria mais próximo do drama. O Palácio do Planalto está muito distante, simbolicamente. E minha crítica não é no conteúdo, é na forma. Isso foi o que disse o Otávio Guedes, com o qual eu concordo completamente em tudo que ele disse aqui. O governo precisa mesmo estar mais próximo da tragédia, ter alguém, porque, como eu disse, tem muita desinformação, tem muita gente espalhando fake news, muita gente fazendo disputa política, e o governo fica meio perdido, porque está lá em Brasília e não consegue fazer esse esclarecimento na velocidade necessária. Ter alguém lá o tempo todo responsável, que seja simbolicamente o representante do governo, é importante. Eu concordo completamente com essa fala do Otávio Guedes e finalmente o governo tomou essa decisão, que deveria ter sido tomada, inclusive, antes, já no começo da ação nessa tragédia, mas antes tarde do que nunca, né? E aí a gente chega naquela parte que eu comentei no começo do vídeo, o Aécio Neves, que está se achando cheio de moral, cheio de autoridade para comentar a escolha do Paulo Pimenta como autoridade federal. Olha o que disse o Aécio Neves para a CNN Brasil. Escolha de Pimenta começa com uma indelicadeza e termina com uma imprudência. Essas são as palavras do Aécio Neves, dizendo isso por quê? Termina com uma imprudência porque o escolhido foi alguém com um projeto político. É que estão dizendo por aí que o Paulo Pimenta tem pretensão de ser candidato a governador do Rio Grande do Sul em 2026. Veja bem, a gente está em 2024, o estado do Rio Grande do Sul está embaixo d'água, as pessoas perderam tudo. Eu acabei de falar no começo do vídeo para você, 2.100.000 pessoas afetadas diretamente por essa tragédia, por essa enchente. E aí ele está preocupado com a eleição de 2026. Né? Ele também falou o seguinte: se fosse um estado administrado pelo PT como a Bahia, por exemplo, acredito que não seria assim. A leitura do Tucano é que com a escolha de Pimenta, eventuais discordâncias técnicas podem se tornar conflitos políticos. Aécio, eu tenho uma coisa para dizer para você, querido. Olha bem para mim aqui, ó, lê meus lábios. Você perdeu a eleição em 2014. Você perdeu, entendeu? Nem para o Senado você conseguiu se manter senador. Você teve que se candidatar a deputado federal porque você sabia que não tinha voto para se eleger senador. Então, ó, bem menos. Baixa a bolinha aí, que você não tá com essa bola toda para poder falar sobre isso não, tá bom? Não é só ele que reclamou não, tá? O Thales Faria apurou pro UOL que o Eduardo Leite disse para aliados que não estava também nada satisfeito com a indicação do Paulo Pimenta, justamente por achar que vai ser uma autoridade confrontando a autoridade dele enquanto governador do estado. A ideia não é essa, a ideia é que seja alguém do governo federal que trate diretamente com o governador, que trate diretamente com os prefeitos. Ao invés de ficar, fala com o ministro A, ministro B, ministro C, ministro D, fala com uma pessoa só, agiliza a tomada de decisões e isso, claro, que vai ser bom para o Rio Grande do Sul. Independentemente de ser o Paulo Pimenta ou ser outra pessoa, ter uma autoridade federal no Rio Grande do Sul é uma boa decisão, é uma medida que precisava ser tomada, né? Agora, o Eduardo Leite também está reclamando disso, achando que o Paulo Pimenta não é a pessoa. Por quê? Porque ele é gaúcho, porque ele é político, porque ele é deputado federal, já tem 6 mandatos como deputado federal, e estão dizendo aí, porque não tem uma confirmação disso, óbvio, não vai ter tão cedo, de que ele teria pretensões de ser candidato a governador. Então estragaria os planos do Eduardo Leite e os planos de sair como herói da reconstrução do governo do Rio Grande do Sul. Não vai poder ser candidato à reeleição, porque ele já está no 2º mandato, mas certamente vai apoiar alguém, né? E gostaria muito de eleger essa pessoa que ele apoiar. E aí vai ter uma pessoa, em tese, forte também na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul. Quem que está politizando essa história? É o governo federal ou é o PSDB com Eduardo Leite e com Aécio Neves, hein? Quem é que está politizando essa história? Porque quem levanta essa história são eles. O que está sendo discutido agora é reconstrução do governo do Rio Grande do Sul. Do governo não, reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Então, quem está politizando isso é justamente quem reclama que o governo está fazendo a politização. Você quer ajudar os gaúchos e está em dúvida sobre para quem doar, como doar, quais são as entidades que você confia, não confia no governo do Rio Grande do Sul, não confia nos órgãos oficiais, prefere doar para uma ONG, para uma entidade que está atuando diretamente lá? Tem uma dica para você.
sos.benfeitoria.com. É esse site aqui. E aqui, olha, se você descer, você vai ver que tem várias entidades, a Ação da Cidadania contra a Fome, que é aquela ONG fundada pelo Betinho, Central Única das Favelas, União BR, que é um movimento, tem aqui o SOS Rio Grande do Sul, para você que quer doar para o governo também, Grupo de Resposta a Animais em Desastres, o GRADE, tem a ADRA, que é uma agência humanitária também, que está trabalhando no resgate e na assistência da população do Rio Grande do Sul. Então essas são alternativas para você doar para o Rio Grande do Sul, ajudar o Rio Grande do Sul com dinheiro, se essa for a sua pretensão. E aí você tem aqui uma lista de entidades para você escolher. Tem muita gente me pedindo também para passar informação sobre o MST, como é que ajuda o MST, que também está fazendo lá marmita solidária, está fazendo comida para alimentar a população que está desabrigada. Eu te indico esse site aqui, ó, apoia.se/SOS_MST. Vou deixar na tela aqui para você dar um print, para você não perder o endereço eletrônico. Entra lá que eles já conseguiram arrecadar metade da meta do dinheiro que eles precisam para continuar ajudando os gaúchos. Então, essa é uma outra alternativa para você ajudar uma entidade que está ajudando, está colaborando muito com os gaúchos, independentemente de visão política, eles estão lá para ajudar, não estão fazendo disputa política com ninguém. É isso, gente. Eu fico por aqui. Queria que você deixasse a sua opinião nos comentários, principalmente sobre essa reação do Aécio Neves, que eu achei bastante curiosa, para dizer o mínimo, né? Eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outro vídeo aí, tá bom? Um abração para você e tchau.